Olá, tudo bem, irmãos? Estamos aqui de volta com a nossa escola bíblica online, nesses tempos de pandemia, em que a nossa escola bíblica foi para o vídeo, não é? Que saudade de podermos estar aí com a aula presencial. Em breve, se Deus quiser, nós vamos poder recomeçar a ter as nossas aulas presenciais, mas não vamos deixar de gravar as nossas aulas para aqueles irmãos que se habituaram a fazer o estudo em sua própria casa. Hoje nós estamos encerrando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós nos dedicamos aí durante todo esse tempo a estudar a primeira e a segunda carta, e agora nós estamos partindo para a última aula. E a última aula começa no capítulo 12, verso 19, e vai até o capítulo 13, até o finalzinho da carta, tá bom? Então eu estou usando a Bíblia Nova Versão Transformadora, que eu creio que tem uma linguagem, um português bem atual. Então, se vocês quiserem me acompanhar, é essa versão que nós vamos ler aqui hoje. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 19. Diz assim: talvez vocês pensem que estamos apresentando desculpas. Não é verdade. Dizemos tais coisas como servos de Cristo, tendo Deus como testemunha. Tudo o que fazemos, amados, é para fortalecê-los, pois temo que, ao visitá-los, não goste daquilo que encontrarei e vocês não gostem de minha reação. Temo que encontre brigas, inveja, ira, egoísmo, calúnia, intrigas, arrogância e desordem. Sim, temo que ao visitá-los outra vez, Deus me humilhe diante de vocês e eu venha a me entristecer, porque muitos de vocês não abandonaram os pecados que cometiam no passado e não se arrependeram de sua impureza, sua imoralidade sexual e seu anseio por prazeres sensuais. Capítulo 13. Esta é a terceira vez que irei visitá-los. Os fatos a respeito de cada caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Em minha segunda visita, já adverti aqueles que estavam em pecado. Agora, como naquela ocasião, volto a adverti-los e também os demais de que da próxima vez não os pouparei. Eu lhes darei todas as provas que desejam de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, ao contrário, é poderoso entre vocês. Embora ele tenha sido crucificado em fraqueza, agora vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos, como Cristo foi, mas quando tratarmos com vocês, estaremos vivos com ele e teremos o poder de Deus. Examinem a si mesmos. Verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Minha expectativa é que, uma vez que se examinarem, reconheçam que não fomos reprovados. Oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal, não para que pareça que fomos aprovados em nosso serviço, mas para que façam o que é certo, mesmo que pareça que fomos reprovados ao repreendê-los. Pois não podemos resistir à verdade, mas devemos sempre defendê-la. Ficamos alegres quando estamos fracos, se isso ajudar a mostrar que, na realidade, vocês estão fortes. Oramos para que sejam restaurados. Escrevo-lhes essas coisas antes de visitá-los, na esperança de que, ao chegar, não precise tratá-los severamente. Meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los. Irmãos, encerro minha carta com estas últimas palavras. Alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade. Encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz.
Então o Deus de amor e paz estará entre vocês, estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todo o povo santo lhes envia saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Vamos fazer aqui, queridos, uma breve oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E nós pedimos, Espírito Santo, que ministre ao nosso coração agora a tua vontade, através da Escritura Sagrada, através da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós acabamos de ler esse texto e nós vemos aqui que, mais uma vez, Paulo está falando com certa severidade à igreja de Corinto. Ele disse que vai fazer uma terceira visita e que ele está enviando esta carta, que, como já explicamos para os irmãos, também é uma terceira carta, sendo que uma das cartas de Paulo aos Coríntios não consta da Escritura Sagrada, ela não foi colocada, ela se perdeu, ninguém conhece o teor dessa carta. E por isso que muitos dizem que, na verdade, era uma carta de Paulo e não uma carta do Espírito Santo. Talvez tivesse sido uma carta bem dura. Mas aqui nós vemos que Paulo, ele conclui que ele estava se defendendo. Lembra que nas outras aulas nós vimos que existiam ali pessoas influenciando os coríntios e que estavam desmerecendo o trabalho de Paulo, estavam dizendo que ele era um falso apóstolo, ele não era um verdadeiro apóstolo de Cristo, porque talvez Paulo tenha ido um pouco contra certos judaizantes que estavam se enfronhando nas igrejas, tentando fazer as igrejas se tornarem sinagogas e não igrejas, tentando ensiná-los que para seguir a Cristo era necessário cumprir com todas as normas do judaísmo. E, por outro lado, estavam aparecendo também pessoas que estavam ensinando os coríntios ali um outro evangelho, aquilo que nós falamos outro dia, um evangelho que triunfalista, né? Um evangelho esse evangelho que parece muito hoje com o evangelho da prosperidade, que as pessoas todas vão vencer todas as situações, que não haverá problemas, que o cristianismo é só cantar vitória, e quando, na verdade, Paulo demonstra que ele foi perseguido, foi apedrejado, ele passou por lutas e tribulações, que o cristianismo, portanto, é uma luta diária. Muitos foram mortos, muitos foram apedrejados, açoitados. E então esse evangelho triunfalista, ele não é a realidade que Cristo nos ensinou. Que a Bíblia nos diz que importa-nos sofrer por amor de Cristo. Mas esses apóstolos, falsos apóstolos, estavam ali e, de certa maneira, o que nós percebemos aqui no final dessa carta é que esses falsos apóstolos, eles haviam conseguido penetrar na igreja, como que a gente pode dizer assim, conseguindo a confiança daqueles irmãos que não levavam uma vida muito correta. Me parece que a liderança da igreja dos Coríntios era uma liderança comprometida com o pecado. Quando nós lemos aí o texto da Escritura Sagrada, nós vemos ali no capítulo 12, eu vou voltar um pouquinho ali no capítulo 12 aqui, ele diz assim, né, que lá no verso 21, ele diz assim, sim, eu temo que ao visitá-los outra vez, Deus me humilhe diante de vocês e eu tenha que me entristecer, porque muitos de vocês não abandonaram os pecados que cometiam no passado e não se arrependeram da impureza, da sua imoralidade sexual, do seu anseio por prazeres sensuais. Então aqui, queridos, o apóstolo Paulo ele está dizendo que provavelmente a liderança da igreja estava muito contaminada com o pecado. Estavam ainda com pecados sexuais, pecados de sensualidade. Nós sabemos que havia lá um líder que ele estava cometendo um pecado muito grave, que era manter relacionamento sexual com uma das esposas de seu pai, aquele pecado que a gente chama de incesto, uma de suas madrastas, porque naquela época, lá em Corinto, os homens possuíam mais de uma esposa, e esse homem possivelmente estava coabitando com uma das esposas de seu pai. E Paulo fala severamente contra esse irmão, que ele deveria ser disciplinado. Mas até então, Paulo não disciplinou a igreja.
E agora ele está dizendo, eu vou aí fazer uma terceira visita e eu vou usar da autoridade. Ele diz, eu sou apóstolo sim, eu tenho autoridade sim, e quando eu chegar aí vocês vão ver como Deus está comigo. Dá até medo, né? Paulo falando assim desse jeito. E então Paulo chega dizendo exatamente isso, olha, eu vou aí e nós vamos conversar. Ele falou, eu espero que quando eu chegar, que essa carta chegue primeiro e essa carta já leve vocês ao arrependimento. Porque quando eu chegar aí, eu não quero ser humilhado por uma situação que eu vou ter que exercer autoridade e vou ter que disciplinar as pessoas. Porque é isso que ele fala aqui com o comecinho do capítulo 13, né? Ele diz assim, essa é a terceira vez que eu irei visitá-los, os fatos a respeito de cada caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, nós vemos que Paulo aqui já começa meio que montar, não é, um tribunal eclesiástico ali. Ele diz assim, nós vamos julgar os casos. Pelo jeito, haviam várias acusações contra várias pessoas ali, e ele diz, todos os casos devem ser confirmados por pelo menos 2 ou 3 testemunhas. E ele diz, e na minha segunda visita, eu já adverti aqueles que estavam em pecado. Agora, como naquela ocasião, volto a adverti-los, e também os demais, de que na próxima vez não os pouparei. Ou seja, dessa vez vocês não vão ser tratados, não vou passar a mão na cabeça de vocês, esperando que vocês se arrependam. Já estou mandando esta carta, já advertindo vocês que quando eu chegar aí, eu quero que vocês já deem provas do arrependimento de vocês. Por quê? Porque senão vocês vão ser julgados e a igreja vai ter que julgar o caso de vocês e, evidentemente, ser aplicada a disciplina da igreja, né? Ele diz no verso 3, eu lhes darei todas as provas que desejarem de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, ao contrário, é poderoso entre vocês. E aí ele fala, né, que Jesus Cristo realmente demonstrou fraqueza na cruz, sim, e ele diz, como nós também somos fracos, ele diz, mas agora nós estamos vivos e teremos entre vocês o poder de Deus. E no verso 5 ele diz, examinem a si mesmos, verifiquem se não estão praticando o que afirmam crer. Paulo está aqui colocando para a igreja de Corinto, vocês não estão praticando aquilo que vocês afirmam crer, vocês estão vivendo uma vida dupla. E hoje, queridos, aliás, em toda a história da igreja, nós podemos ver que durante toda a história da igreja, essa é uma grande realidade. E aqui fica uma palavra para aquelas pessoas que são novas convertidas, novos na fé, que às vezes se escandalizam, falam, nossa, mas tem problemas na igreja, tem irmãos lá fazendo coisas erradas. Queridos, nós temos que entender que a igreja é uma comunidade de seres humanos, pecadores. Sim, pecadores que estão buscando a Deus, pecadores que, na maioria dos casos, estão arrependidos pelos seus pecados. Mas há entre nós aqueles que ainda cometem certos pecados, voltam a cometer pecados antigos, não se arrependem com facilidade, precisam ser disciplinados, precisam ser tratados com firmeza. E nós vemos aí claramente, né, que Paulo não está dizendo, olha, vocês vão perder a salvação, vocês vão para o inferno, mas ele está dizendo, vocês vão ser disciplinados por Deus. A Bíblia nos ensina que Deus, ele disciplina todos quantos ama. Aí a Bíblia, é por isso que Jesus diz, sê, pois, zeloso e arrepende-te, porque o arrependimento nos poupa de um sofrimento maior. Lembram quando aquela moça que foi apanhada em adultério, flagrante adultério, ia ser apedrejada e ninguém a apedrejou? Jesus disse, nem eu te condeno, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Então aqui na nossa revista, se vocês forem para a revista, o item 1 diz assim, né, o que o obreiro espera da igreja. À primeira vista, pode-se pensar que o interesse do apóstolo Paulo ao escrever a segunda carta, a segunda epístola aos Coríntios, era apenas defender a própria reputação e a autenticidade do seu ministério apostólico. Na verdade, tinha sido forçado a elogiar-se, porque os coríntios se haviam deixado levar pela vanglória dos seus adversários. E o apóstolo precisava mostrar que em nada era inferior a tais autonomeados apóstolos, certo? E aí ele diz assim, que o apóstolo, ele coloca aqui o seguinte, primeira coisa que a carta está falando sobre edificação. Verso 19, se os irmãos olharem aí no verso 19 do capítulo 12, diz assim, deixa eu achar aqui,
Talvez vocês pensem que estamos apresentando desculpas. Não é verdade. Dizemos tais coisas como servos de Cristo, tendo Deus como testemunha, e tudo fazemos, amados, para fortalecê-los. Em outro texto diz, para a vossa edificação. O apóstolo Paulo não está interessado em dizer eu sou isso, ele diz eu falei de mim mesmo, eu me autoelogiei para defender minha autoridade. Mas o que eu mais quero é que vocês sejam edificados, amém? Aqui a nossa revista diz, embora pudesse parecer que estava apenas tentando desculpar-se, a intenção de Paulo era possibilitar a edificação dos amados irmãos de Corinto. Segundo ponto, no verso 20 a 21, ele coloca aqui, segundo o propósito do apóstolo Paulo no final dessa carta, é conduzir aqueles irmãos ao arrependimento. Ele realmente sabe que estão acontecendo coisas graves, pecados sérios, chegaram ao conhecimento dele, e ele não quer chegar lá como um juiz. Ele quer chegar lá e encontrar aqueles irmãos já arrependidos, tratados, de maneira que ele não precise se humilhar ao ponto de ter que disciplinar os irmãos, que possivelmente eram líderes da igreja. Diz aqui na revista, havia em Paulo o temor de encontrar os coríntios, na sua terceira visita, espiritualmente desfigurados da forma como desejava vê-los. Certamente almejava achá-los maduros na fé, porém tinha medo que não fosse assim. Também temia que os coríntios o achassem diferente do que esperavam, talvez pronto para agir com autoridade enérgica contra a igreja, de modo como ameaçar a tratar os adversários. Está lá em 2 Coríntios 10, 2 e 13, de 1 a 4. Sobretudo, Paulo ficaria profundamente entristecido se encontrasse entre os coríntios contendas, invejas, iras, porfias, detrações, difamações, maledicências, intrigas, orgulhos, tumultos, vícios dos quais já deviam estar livres. O grande receio de Paulo era ser humilhado no meio dos coríntios e diante dos que o acompanhariam na viagem. Também previa a tristeza de chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição e dos pecados sensuais. Aqui diz lascívia, que são os pecados sexuais, sensuais. Porque como nós lemos e estudamos na primeira carta, a cidade de Corinto era uma cidade extremamente sensualizada e promíscua. Os irmãos lembram que havia lá pelo menos 1000 prostitutas cultuais no templo de Artemis, né, no templo da deusa lá grega. Havia o templo de Apolo, que era uma apologia né, de Apolo, à sexualidade masculina, e de modo que havia grande sensualidade entre os coríntios. E até mesmo moças que haviam se convertido haviam vindo da prostituição. Então, um ambiente que às vezes era um ambiente complicado e difícil, porque essas pessoas precisavam passar por um processo de reaprendizado, de reaprender a vida, porque vinham desse estilo, não é? É como acontece muitas vezes na igreja hoje. Outra coisa que Paulo coloca aqui é que no capítulo 13, de 1 em seguintes, é o projeto da nova visita. O apóstolo Paulo queria deixar os coríntios cientes do espírito com que os visitaria pela terceira vez. Ele diz aqui que ele não iria poupar os ofensores, também não deixaria de pessoalmente demonstrar-lhes a autenticidade de seu apostolado, por isso era necessário que os irmãos já estivessem preparados, né? Paulo deixa bem claro, é bom que vocês estejam preparados, porque dessa vez eu não vou com brandura, não. Dessa vez eu vou com cajado de pastor, cajado de apóstolo. E, às vezes, queridos, muitas pessoas encaram que a igreja não tem nenhuma autoridade sobre eles. Eu, como pastor, eu já vivenciei tantas vezes essa situação, e eu sempre digo, né, hoje em dia você, por exemplo, vê um irmão cometendo pecado, vê ali uma esposa, um marido, ou mesmo um filho, né? Já falei que a coisa mais difícil que tem é a gente tratar com o filho de membros da igreja. Porque se o filho de alguém faz uma coisa errada, os pais eles saem em defesa do filho e a forma de se defender é sempre a mesma, acusando o pecado dos outros, né? Diz assim, mas só o meu e os outros, né? Mas é que aquele que está sendo, às vezes, disciplinado e, na verdade, para restauração e não para destruição,
é porque cometeu alguma coisa que passa do limite, não é? Às vezes, por exemplo, um marido ele está fazendo uma coisa errada e a gente vai falar alguma coisa. E normalmente o que acontece com essas pessoas? Eles simplesmente deixam a igreja, trocam de igreja, porque não estão dispostos a ouvir uma palavra de repreensão, uma palavra de disciplina. É o tempo que nós vivemos, não é? Assim são muitas vezes nas próprias famílias, os filhos já não aceitam mais a autoridade dos pais, as pessoas não aceitam a autoridade das autoridades constituídas pelo governo, polícia, etc. É um tempo que nós vivemos que é um tempo de insatisfação com qualquer tipo de autoridade. E quando as pessoas elas não conseguem entender a autoridade de Deus sobre suas vidas, elas muito menos vão entender a autoridade de um pastor, de um apóstolo, de quem quer que seja que venha repreendê-lo, que venha discipliná-lo. Paulo ali, ele coloca com uma forma dura, porque ele diz assim, eu vou com o poder de Deus. Ou seja, eu vou disciplinar, quer vocês queiram, quer não, e Deus é quem vai exercer juízo. Assim, queridos, se nós não tememos as pessoas, ao menos temamos a Deus. Porque, em última análise, quem vai nos julgar e quem vai aplicar a verdadeira disciplina é Deus. Ele diz aqui, visita para repreensão. A primeira visita foi para a implantação da igreja, Atos 18:1. A segunda foi provavelmente um encontro de tristeza, né? Segundo os Coríntios 2:1, porque Paulo viu a situação que a igreja estava, todo aquele pecado, toda aquela situação, ele tentou conduzir aqueles irmãos ao entendimento. Agora a terceira visita é essa que Paulo se prepara para fazer, já anunciada várias vezes aí na segunda carta. À luz dessas referências, parece que o apóstolo desejava ministrar-lhes uma severa repreensão. Queridos, quando a repreensão vem com o objetivo de restaurar, que é o que Paulo deixa bem claro, ele queria repreender, ele queria exortar, e ele queria até mesmo disciplinar os membros daquela igreja, para edificação do corpo de Cristo. Queridos, se é para a edificação do corpo de Cristo que somos disciplinados, é para o nosso bem, é para o bem da nossa família, é para o bem da nossa igreja, é para o engrandecimento do reino de Deus. Quantas vezes eu sou chamado e algum irmão está numa situação de pecado e ninguém fica sabendo, porque eu chamo essa pessoa, converso, trabalho com esta pessoa para que seja restaurado. Muitas vezes famílias são restauradas ou famílias são poupadas da destruição, porque a gente exerce esse ministério da disciplina com amor. Não é aquela disciplina com um pedaço de pau, com um porrete, jogar atrás das grades, não é isso. É a disciplina do Senhor, com amor procura levar a pessoa ao arrependimento. Diz aqui, o meio para se resolver toda a questão, segundo aos Coríntios 13:1, que está escrito assim, esta é a terceira vez que eu irei visitá-los, os fatos a respeito de cada caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. É assim que deve ser na igreja, queridos, nós não podemos, evidentemente, aceitar acusação contra quem quer que seja. Eu já vi pessoas, por exemplo, acusar o pastor, acusar de coisas graves. Conheci um pastor, ele foi difamado, acusado por uma mulher de ter tentado algo com ela, quando, na verdade, depois ficou comprovado que aquela mulher estava assediando o pastor e como não foi correspondida, ela agiu que nem a mulher do Potifar, né, que acusou o José de tentar atacá-la, mas depois que esse pastor foi acusado, perdeu o ministério, né, o que fazer? O que fazer depois que tudo foi perdido? Eu ouvi a história de um pastor adventista que aconteceu exatamente isso, algum tempo atrás, essa história está na internet, e toda a família daquele pastor, a esposa se separou dele, os filhos se afastaram dele, ele perdeu o ministério, porque os líderes aceitaram uma acusação feita por uma pessoa só, que conseguiu uma informação a respeito daquele pastor, uma informação confidencial, ela teve acesso, e usando isso como prova, esse pastor perdeu seu ministério. Passados muitos anos, quando essa mulher ela estava prestes a falecer, ela chamou alguém e confessou o pecado dela, que ela havia mentido.
E então a liderança da igreja adventista chamou aquele pastor e disse para ele, olha, ele já estava velhinho, disse assim, olha, nós viemos aqui para restaurar aquilo que foi feito contra você, está aqui a sua credencial de pastor, nós estamos restaurando você a condição de pastor. E ele agradeceu muito, falou, não, muito obrigado, eu não quero mais essa credencial, eu não tenho mais o que fazer com ela. Ele falou, se essa credencial pudesse restaurar a minha família, a esposa que eu perdi, os filhos que se afastaram de mim, a igreja que virou as costas para mim, todo o sofrimento, inclusive financeiro, material, porque eu não tinha mais o que fazer na vida, tive que me sujeitar a trabalhos pesados, e hoje nem mesmo saúde eu tenho, vocês podem me devolver tudo isso? Essa mulher que está aí à beira da morte pode me devolver tudo isso? Não pode. Então, queridos, a disciplina ela deve ser uma disciplina feita com muita sabedoria, e é por isso que Paulo diz aqui, qualquer coisa vem a julgamento com no mínimo 2 ou 3 testemunhas, é a forma bíblica. Embora isso, em alguns casos, possa parecer absurdo, porque há pecados que ninguém comete à luz do dia, à presença de todas as pessoas, e fica muito difícil terem 2 ou 3 testemunhas, mas é a forma como você pode ter certeza. É melhor você deixar de punir um culpado do que você punir um inocente, certo? Essa é uma regra muito importante. Outra coisa, o poder para se resolver toda a questão. Segundo aos Coríntios 13, 2 e 4, né? Que diz assim, eu lhes darei todas as provas que desejam de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, ao contrário, é poderoso entre vocês. Embora ele tenha sido crucificado em fraqueza, agora vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos, como Cristo foi, mas quando tratamos com vocês, estaremos vivos com ele e teremos o poder de Deus. Aqui, Paulo já havia reprovado a atitude de alguns membros da igreja de Corinto por ocasião da segunda visita, e agora ele reiterava a necessidade de que fossem tomadas providências disciplinares contra os que continuavam impenitentes, não é? Contudo, não queria fazê-lo sem que sua palavra fosse considerada, e os desafiou a provarem que havia nele a autoridade de Cristo. Segundo aos Coríntios 12, 3. Não porque se apresentaria de maneira que aparente pela eloquência ou realização de prodígios e sinais que os impressionasse, pois havia aprendido que o poder de Cristo repousa sobre os fracos. Jesus mesmo foi crucificado em fraqueza, mas vive diante do poder de Deus. Diante disso, as muitas fraquezas do apóstolo não deveriam cegar os coríntios, impedindo-os de ver o poder de Cristo se manifestando em seu apostolado. Então, aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que quem vai realmente demonstrar autoridade é o próprio Jesus Cristo no meio deles. A segunda parte da nossa revista diz assim, visita para o aperfeiçoamento. Segundo aos Coríntios 13, de 5 a 10. De que modo uma visita que inicialmente visava a repreensão poderia contribuir para o aperfeiçoamento da igreja? Aí diz aqui, reparem em si mesmos. Paulo desejava que, por um pouco, os coríntios deixassem de reparar nele e reparassem para si mesmos. Lembra quando lá em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala sobre a ceia do Senhor? Ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Em seguida, o apóstolo Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação. Quer dizer, o primeiro juiz a nos julgar deve ser a nossa própria consciência. Amém? Era a nossa própria consciência. Nós devemos olhar para a nossa consciência e dizer, eu estou andando realmente nos caminhos do Senhor? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Você que está ouvindo essa palavra, você que está ouvindo esse estudo, examine-se você a si mesmo agora. Veja sua consciência. Será que você não está, de alguma maneira, se afastando de Deus? Será que você não está conscientemente deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade, fazer a vontade da sua carne? Quando nós sabemos
que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, quando a vontade de Deus ela é o ideal para as nossas vidas, é o caminho que nos leva realmente ao céu. Então, Paulo diz aqui no 2 Coríntios 13, de 7 a 8, ele diz assim, né, que oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal, não para que pareça que fomos aprovados em nosso serviço, mas para que façam o que é certo. Paulo está dizendo, o propósito é que vocês façam o que é certo. A maior preocupação de Paulo, está aqui na nossa revista, não era descobrir-se aprovado no apostolado, não era dizer, eu venci, né? Muitas vezes as pessoas entram numa batalha para depois dizer, eu ganhei. Não era isso, Paulo não queria sair de lá vitorioso, ele queria sair com a igreja vencedora, com a igreja transformada. E ele diz assim, ele e os companheiros oravam para que os coríntios não fizessem mal, e sim o que era certo. Não importava que considerassem Paulo no momento reprovado. Quando passassem pela prova da firmeza da fé, o que se comprovaria na renovação moral da vida de cada um. A genuinidade do apostolado de Paulo ficaria naturalmente confirmada. E para que a declaração, embora sejamos tidos como reprovados, não fosse mal interpretada, Paulo acrescentou que nunca agiu contra o evangelho ou contra a verdade, né? E então Paulo está dizendo, eu nunca agi contra a verdade. Letra C da nossa revista diz, busquem o aperfeiçoamento. Os versos 9 a 10, que diz assim, vamos dar uma olhadinha aqui. Desculpe, irmãos, estou sem óculos agora. Ficamos alegres quando estamos fracos, se isso ajudar a mostrar que, na realidade, vocês estão fortes. Oramos para que sejam restaurados. Escrevo-lhes essas coisas antes de visitá-los, na esperança de que, ao chegar, não precise tratá-los severamente. Meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los. Aqui na revista diz assim, como prova de abnegação, Paulo estava preparado para parecer que tinha falhado, desde que os coríntios fizessem o que era certo. Se agissem de maneira correta, então experimentariam a plena restauração da saúde espiritual. Então, queridos, uma coisa importante é entender que a igreja não é perfeita e que crentes, mesmo crentes até experientes, mesmo crentes que já têm uma certa conhecimento da palavra, eles não são perfeitos e estão sujeitos à queda. É por isso que a palavra de Deus diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós vemos na Bíblia vários homens de Deus, como Davi, como Salomão, pessoas que tiveram experiências tremendas, o próprio Moisés, que tiveram experiências tremendas com Deus e eles tiveram seus deslizes, e às vezes deslizes muito sérios. E Deus lhes deu a oportunidade do arrependimento, porque a graça de Deus é algo maravilhoso. E Paulo aqui, portanto, ele não está dizendo, vocês não são cristãos, vocês são do diabo, vocês são do demônio. Não, ele está dizendo que aqueles crentes precisavam de arrependimento, para que a disciplina de Deus não viesse sobre eles de maneira severa. E da mesma forma, queridos, hoje em dia podem ser crentes experientes, pessoas líderes na igreja, pessoas longo tempo servem a Deus, mas todos devem estar de olhos abertos, porque, como eu disse, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Vocês caíram e vocês precisam de arrependimento. Deixem o orgulho e deixem de tentar subterfúgios para justificar o pecado de vocês. Não é? Nos dias de hoje, por exemplo, nós vemos aí fundarem igrejas que toleram certas formas de vida, certos tipos de vida, porque se recusam a aceitar, a nomear o pecado como pecado e preferem dizer que não, é assim mesmo que deve viver o ser humano. E, enfim, quem julga não é o homem, quem julga é Deus. Amém? Agora, dentro do plano da igreja, é evidentemente que a igreja deve se posicionar com autoridade quanto àqueles que não querem se arrepender, que não querem pedir perdão, não querem se humilhar, querem manter suas posturas arrogantes, prepotentes, seus pecados sexuais, seus adultérios, suas prostituições.
essas pessoas, então, elas, se não se arrependerem, devem ser disciplinadas, afastadas do convívio da igreja, até que cheguem ao arrependimento. Isso não significa rejeição da pessoa, ninguém deve rejeitar a pessoa, se afastar completamente dessa pessoa, devemos tratar com amor, mas não podemos também permitir que esta mesma pessoa exerça autoridade na igreja, né? Quando eu falo sobre isso, quando a gente fala até mesmo de excluir um membro da igreja, não significa que a pessoa não possa participar do culto, sentar ali e participar do culto. Mas no caso, por exemplo, de uma igreja como a nossa, a Igreja Batista, essa pessoa deixa de ter direito a votar nas assembleias, a concorrer aos cargos de liderança da igreja, a ter um cargo de função na igreja, a cantar no louvor, a tocar um instrumento. Né? Por quê? Porque isso é reservado àqueles que procuram viver uma vida que agrada a Deus. Amém? Finalmente, Paulo, então, vai para a questão aqui das suas saudações finais. A saudação final e a bênção, segundo aos Coríntios 13, de 11 a 13, diz assim: irmãos, encerro minha carta com estas últimas palavras, alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade, encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz, então o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo, todo o povo santo lhes envia saudações. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Aperfeiçoar-vos. Segue no espírito do texto anterior e reitera aos coríntios o desejo de que eles rejeitem o evangelho estranho pregado pelos adversários e reconheçam como verdadeiros os ensinos do apóstolo Paulo, mediante os quais abandonariam o pecado e viveriam em paz uns com os outros. Depois ele diz: consolai-vos e encorajai-vos. Uma forma que é evidente de nós crescermos na fé é essa mutualidade, da gente se consolar e mutuamente se encorajar, porque à medida que nós damos a mão para o outro irmão, nós caminhamos juntos. Ele diz: sejam do mesmo parecer. Por quê? Porque a desarmonia prejudica a igreja. Tem aquelas pessoas que gostam de discordar somente para marcar um ponto, não é? Dentro do ambiente da igreja, muitas vezes, as pessoas precisam dar um passo atrás, pelo bem do todo, pelo bem, assim é na família. Se às vezes nós não damos um passo atrás no nosso relacionamento com o marido, com a esposa ou com os filhos, nós levamos tudo a perder. E por causa de um posicionamento, de um pensamento, de uma ideia, muitas vezes nós destruímos o que é mais importante, que é o amor e a unidade. Ele diz: viver em paz implica em eliminar do meio todas as discórdias, contendas, buscar o entendimento. É como eu falei, buscar o entendimento muitas vezes significa abrir mão. Acordo, quando a gente fala assim, andem de acordo, o que é um acordo? O acordo é quando duas pessoas abrem mão de um pouco que tem para poder se juntar, para poder fazer a paz. A paz, ela não vem na supremacia de uma pessoa pela outra, porque sempre vai acontecer uma rebeldia, uma rebelião depois. A paz vem quando as duas partes abrem mão de um pouco do seu direito para poder viver bem uns com os outros. Ele então diz a saudação mútua, a saudação com beijo santo, o ósculo santo, que era costume na época, né? O beijo santo, o ósculo santo. Eu já fui em algumas igrejas que as pessoas têm esse costume. Na despedida, todos dão um beijo no rosto. Homens, mulheres, homens com homens, mulheres com mulheres, mulheres com homens. Todos, né? Mas isso era um costume da época, não é necessariamente uma doutrina para nós. E em alguns lugares, talvez, isso não seja bem visto. Não é doutrina. E, enfim, Paulo depois ministra a bênção, não é? E invocando as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês, demonstrando aqui a divindade das três pessoas da Trindade, que demonstram que Deus, ele é um só, mas se manifesta e se comunica conosco em três pessoas. Amém? É isso aí. A conclusão da nossa revista diz assim: a bênção com a qual o apóstolo conclui esta epístola é bem apropriada, a despeito de conter uma severa repreensão aos coríntios,
devido à atitude inconveniente deles para com o apóstolo, os pecados que cometiam, a carta termina com uma nota de bênção. É assim que deve ser, querido, sempre a nossa vida. A gente deve terminar tudo realmente sempre na bênção do Senhor, na paz do Senhor, no amor que Jesus Cristo gera em nossos corações. Amém? Assim, nós encerramos a nossa lição. Se você tiver alguma pergunta, o pessoal não tem tido dúvida, porque ninguém faz pergunta, comentário, nada lá no WhatsApp. Eu acho que todo mundo está assim, craque, né? Já todos os irmãos estão prontos para dar aula de 1º e 2 Coríntios, que não terão nenhuma dificuldade. Mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que as dúvidas estão ficando para trás, os irmãos não estão perguntando, não estão comentando. E eu espero que estejam assistindo às aulas. Amém? Na próxima semana, nós vamos começar a nova revista e durante a semana nós vamos mandar para vocês aí o PDF da próxima lição, e para os irmãos que são membros da classe presencial, a revistinha vai estar lá disponível na igreja para ser pega. É um número limitado de revistas só para aqueles que participam da aula presencial. Os demais recebem a lição em PDF. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Se você ainda não está aí subscrevendo o nosso canal no YouTube, subscreva o canal, dê um joinha, né? Ative o sininho, faça tudo que você tem direito, dê um like ou um dislike se você não gostar, é um direito seu. E Deus te abençoe, uma boa semana, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?